Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, quinta-feira, dia 18 de julho, e o dia começou em queda nos principais mercados acionários do mundo. Bolsas da Ásia tinham se encerrado com boa queda, bolsas da Europa operavam no negativo, bolsa do índice futuro americano também no negativo. As bolsas da Europa não capturaram a melhora do mercado, que acabou acontecendo na parte da tarde, cerraram em queda, mas o mercado americano recuperou um pouco e aqui a nossa Bovespa também recuperou bastante. O secretário do Tesouro americano, Steve Mnuchin, disse que as negociações com a China seriam retomadas hoje mesmo considerando todos os problemas em relação à gigante de tecnologia chinesa Huawei, que continua na lista de restrição americana, e mais ainda, com o Congresso americano estudando se aprova uma legislação proibindo a empresa de comprar ou vender patentes nos Estados Unidos. Os mercados melhoraram mais ainda com declarações do presidente do Fed de Nova York, John Williams, e também o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, dizendo que o Fed deveria agir rapidamente sobre juros, ou seja, reduzindo taxa de juros. Já tínhamos declarações dizendo que esperavam duas quedas da taxa de juros de 0,25 ainda nesse ano de 2019. O vice-presidente do Fed, Clarida, também deu declarações na mesma direção, dizendo que é bom tomar medidas preventivas antes da situação piorar. Já o Donald Trump deu tom negativo, anunciando que navio americano derrubou um drone do Irã no Estreito de Hormuz, e isso pode trazer algum constrangimento diplomático. Ainda nos Estados Unidos tivemos alguns indicadores sendo anunciados. O índice de atividade do Fed de Filadélfia subiu bem acima do esperado, subiu para 21,8 pontos, quando o esperado era que ficasse em 3,9 pontos. Falando um pouco de Brasil, por aqui o secretário da Previdência, Rogério Marinho, acabou finalmente fazendo as contas e estimando que a economia fiscal com a reforma da Previdência monta a 933,5 bilhões de reais em 10 anos, mas também já considerando cerca de 19 bilhões, um pouco mais do que 19 bilhões de reais da contribuição social sobre o lucro líquido. Também disse que o processo de capitalização, a mudança de regime para capitalização, pode vir mais tarde com uma PEC, um projeto de emenda constitucional, e que a inclusão de estados e municípios pelo Senado pode vir com uma PEC paralela. Então, um quadro bastante positivo. E ainda foi dito pelo Ministério da Economia que as mudanças feitas na Câmara, na primeira votação da reforma da Previdência, fizeram uma redução dessa economia fiscal de 43 bilhões de reais. E o ministro Onyx Lorenzoni disse que o Brasil vai fazer o maior leilão de petróleo por conta da cessão onerosa, com alguma coisa próxima a 100 bilhões de reais ainda nesse ano, e privatizações e concessões devem começar a funcionar bem mais rápido a partir de agora. Resumo do dia: Bovespa acabou fechando com uma alta de 0,83%, índice conseguiu manter ao longo de todo o dia acima dos 104 mil pontos, fechou em 104.716 pontos, cerca de 60 pontos abaixo da máxima do dia. O Dow Jones fechou praticamente estável, alta de 0,01%, Nasdaq com pequena alta de 0,27%. Petróleo WTI negociado em Nova York em queda de 1,95%, barril cotado a $55,67, meio espantado com a desaceleração da economia global e também com previsões da Agência Internacional de Energia, reduzindo a demanda por petróleo no ano de 2019 em 1,1 milhão de barris dia.
O euro fechou em alta de em alta cotada a 1,127 do dólar. Notes americanos, títulos de 10 anos com taxa de juros em boa queda para 2,03%. Por aqui, depósitos interfinanceiros com queda nos principais vencimentos e o dólar encerrando também com queda de 0,84%, moeda americana já cotada a R$ 3,729. Amanhã, dia de agenda muito fraca, aqui não vamos ter nenhum indicador que possa mexer com os mercados. Nos Estados Unidos, alguns discursos de dirigentes de Fed regionais e também o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan do mês de julho. Mas isso é papo que a gente volta a bater amanhã. Eu vou esperar vocês aqui amanhã com o nosso Bom Dia Investidor bem cedinho. Até lá, então.